Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Conte para o nosso ouvinte sobre a sua participação amanhã em mais um seminário virtual. Quem promove, professor? E que hora será? Bom dia, Quinto. Bom dia a todos. Amanhã, às 11 horas da manhã, o SEBRAP vai estar dando continuidade a uma programação de seminários virtuais que todos têm muito interesse, mas para esta coluna particularmente o de amanhã, porque será uma discussão sobre os temas da agenda da sustentabilidade, né? Ou as agendas da questão da sustentabilidade, mas obviamente com ênfase na questão climática. Por isso, os convidados começam pela Ana Toni, que é atualmente do Instituto Clima e Sociedade, que tem sede lá no Rio. Então aí é uma pessoa que ultimamente, nos últimos anos, tem se dedicado com muita ênfase para essa questão, no plano nacional e no plano internacional. Vai estar participando também o meu colega Ricardo Abramovay, que está no Instituto de Energia e Ambiente da USP, mas que nós fomos colegas durante décadas no Departamento de Economia da FEA, né, da USP. E eu também vou estar dando uns palpites nesse seminário virtual. Os temas que envolvem esse seminário será como o da semana passada, promovido pelo Centro Brasil no Clima, professor? Eu acho que vai ser parecido com o da semana passada, né, que foi anunciado na coluna anterior e promovido pelo Centro Brasil no Clima, né? É bem provável que quem esteja ouvindo não tenha assistido, mas enfim, a diferença é que estava lá o Joaquim Levy, por exemplo, que foi ministro da Economia, foi do BNDES, foi do Banco Mundial. Estava a Marina Grossi, que coordena o CEBEDS, né, que é uma instituição voltada, enfim, formada pelas empresas que levam a sério a questão da sustentabilidade. Então, é claro que, vamos dizer, além disso, o Cadu Yang, que é professor da UFRJ. Então, isso fez com que, evidentemente, a discussão caminhasse mais para o lado econômico, vamos dizer assim, coisa que provavelmente não ocorrerá, não haverá tanta restrição a essa dimensão nesse seminário virtual do SEBRAP de amanhã, porque os dois meus colegas que vão participar são sociólogos e também porque o tipo de abordagem que eles fazem é diferente. Então, embora o tema seja muito parecido, o seminário do SEBRAP pode vir a ser bem diferente daquele da sexta-feira passada, promovido pelo Centro Brasil no Clima. Enfim, quem puder assistir, é só ir no YouTube lá e procurar a página, o canal do SEBRAP, mas certamente ficará o vídeo no YouTube para quem precisar ou preferir assistir depois. Muito obrigado e até semana que vem. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, bom dia. A Prefeitura de São Paulo anunciou que os ônibus na capital não vão mais poder circular com um número de passageiros acima da capacidade de lugares para sentar. Isso acontece para garantir o distanciamento social. Como tem sido o efeito dessa medida?
Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Mais uma vez, a Prefeitura anuncia uma medida no sentido de restringir a circulação na cidade de São Paulo, uma medida que tem pouco ou nenhum efeito, na medida em que não há nenhuma relação entre a disponibilidade de lugares, a frequência, o número de ônibus em circulação e a necessidades que as pessoas têm de circular para aquelas que não se encontram em isolamento social. Infelizmente, através dessa medida, se deixou para o próprio ônibus, para o motorista do ônibus, administrar a entrada ou saída de pessoas no ônibus, quando, na verdade, isso só poderia se dar a partir de um planejamento de determinado número de ônibus em determinadas rotas, de acordo com a demanda. Infelizmente, a SP Trans tem esses dados, conseguiria planejar isso e, até o momento, não tem de forma alguma feito uma política com os dados que tem, no sentido de garantir transporte seguro, pelo menos os transportes por ônibus, na cidade de São Paulo. Márcia. Mas, professora, há algum estudo sobre os locais onde acontece um número maior de contaminação? Pois é, Márcia, essa que é exatamente a questão. Um trabalho feito pelo Labcidade, que circulou bastante nessa semana, mostra que nós temos determinados locais da cidade que concentram muito mais casos de contaminação por Covid do que outros. E, eventualmente, essa é uma hipótese que ainda estamos trabalhando, mas os locais de muita concentração de circulação de pessoas, por exemplo, em torno dos terminais, por exemplo, perto dos pontos de ônibus, por exemplo, em ruas mais movimentadas, são locais onde os moradores nesse local tiveram mais a pandemia do que em outros locais. Isso significa, concretamente, que medidas no sentido de diminuir a densidade nesses locais já deveriam ter sido tomadas desde muito tempo atrás. Medidas como, por exemplo, algumas que foram adotadas em cidades como Bogotá, de aumento de ciclorrotas, de aumento de área de calçada para que os pedestres possam circular menos aglomerados e medidas desse tipo. Infelizmente, nada disso está sendo feito na cidade de São Paulo e não por falta de informações ou falta de dados. Isso é que me parece mais triste ainda. Eu sou Márcia Vanza e conversei com a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, o senhor tem falado em entrevistas e debates sobre a ideia de autoritarismo furtivo. O senhor poderia explicar para o ouvinte esse conceito? Olha, é uma boa pergunta. O autoritarismo furtivo é uma ideia que aparece no livro do cientista político Adam Przeworski, que publicou um livro chamado Crise da Democracia no ano passado, não está ainda traduzido para o português, e lá aparece esse conceito de autoritarismo furtivo, que seria um processo mundial, ou seja, ele está ocorrendo em vários lugares do mundo, de retrocesso da democracia para situações autoritárias, só que de um jeito completamente diferente daquele que ocorria antes. Antes, o que acontecia eram golpes de Estado, normalmente dados pelas Forças Armadas, que tinham o que a gente poderia chamar de dia D, né? Um momento em que as Forças Armadas tomavam o poder. Agora não acontece nada disso. Você tem, primeiro, um processo que a gente poderia chamar de incremental, ou seja, ele vai se dando pouco a pouco, de uma maneira contínua e pouco perceptível. Ele se dá, em segundo lugar, por dentro das leis e não com uma ruptura da Constituição. E terceiro, ele se dá
ele é dirigido, melhor dizendo, por líderes políticos democraticamente eleitos. Então, qual é o resultado dessas 3 características? É de que vai havendo um deslizamento da democracia para a ditadura sem que a sociedade perceba o que está acontecendo. Porque, aparentemente, as instituições democráticas continuam funcionando. Só que, cada vez mais, elas passam a ser uma fachada. Porque, na realidade, em geral, isso acontece por meio do Poder Executivo, que vai ampliando a sua capacidade de domínio e apagando aquilo que até, de certo ponto de vista, dá nome aqui à nossa coluna, que são os contrapoderes. E o senhor acha, professor, que esse conceito é aplicável ao que está acontecendo no Brasil? Eu acho que ele é bastante aplicável, sim. Vamos começar de trás para frente. Primeiro, nós estamos vendo um processo de ruptura da democracia conduzido, melhor dizendo, o processo por um líder democraticamente eleito. O atual presidente da República foi eleito em 2018 por meio de uma competição onde, até segunda ordem, não houve fraude, onde houve liberdade de expressão e houve liberdade de organização. Você tem também o fato de que há uma aparência de respeito às leis. Vamos ver, por exemplo, essa questão tão importante que foi a intervenção sobre a Polícia Federal. O presidente alega que ele tem o direito constitucional de fazer isso. Ele está argumentando, como diz a tese, por dentro das leis. E esse alargamento no Poder Executivo vai se dando exatamente como diz a ideia, vai se dando de maneira incremental, pouco a pouco, né? Então, novamente, dando esse exemplo da Polícia Federal, ou então um exemplo anterior interessante é o fato do presidente ter nomeado um procurador-geral que não fazia parte da lista tríplice, né? E, portanto, acabou nomeando um procurador-geral que é afinado com a sua visão ideológica, né? E isto, obviamente, vai tendo consequências, né? Além do fato de que, pouco a pouco, as instituições vão ficando intimidadas, a própria sociedade vai ficando intimidada, né? Então, eu acho que esse conceito é bastante útil para a gente pensar o processo em curso no Brasil. Obrigado, professor. Até a semana que vem. Muito obrigado e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Oi, Márcia. Hoje eu queria comentar a propósito dos movimentos impressionantes e fortes pelo mundo de resistência antirracista originados nos Estados Unidos, a propósito da morte de George Floyd, que ecoam também a morte de Eric Garner 6 anos antes, em situação semelhante e resultando por morte por asfixiamento, né, na frase "eu não consigo respirar". Esses movimentos ganharam protagonismo político muito importante nesse momento de pandemia e nesse momento em que nós estamos dominados, ou muitos países, por governos autoritários de direita, fascistas e xenófobos, como nos Estados Unidos e como no Brasil, e onde os partidos de esquerda e os grupos de esquerda se veem emparedados com fake news e com uma reorientação política sinistra, esses movimentos antirracistas ganham uma centralidade muito importante e fundamental de ser discutido nesse momento. Para nós, aqui no Brasil em particular, um país no qual os coronéis, os senhores de escravo, seguem mandando, né? E essa indiferença que eles têm pela morte da população, ela ecoa essa indiferença histórica que é o açoite e a morte
dos escravos, das pessoas pobres que não contam nessa sociedade, né? Contanto que as pessoas voltem ao trabalho em condições humilhantes e continuem fazendo a economia girar, esses senhores de escravos é o que eles querem, é o que eles sempre fizeram. Então, esses movimentos no Brasil hoje, assim como nos Estados Unidos, são muito importantes, e eu queria falar deles através da canção A Carne, cantada pela Elza Soares, uma canção feita pelo Marcelo Iuca com seu Jorge e Ulisses Capelletti, originalmente para o Farofa Carioca no final dos anos 90, numa concepção mais reggae, né, e regravada pela Elza de uma forma mais eletrônica, pesada e solene, o que ecoa a revolta que está na música, que ela fala de uma carne, do corpo negro sendo vendido no mercado como se fosse carne, e a carne mais barata, isso é aquela que menos conta, né? A carne de corpos que vão de graça para o presídio, que vão para debaixo do plástico, para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. Essa é a canção que eu acho que nós deveríamos ouvir e pensar nela como um mantra para o nosso momento atual. Então, professor Wisnik, vamos ouvir A Carne com Elza Soares. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Dizem por aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. E o Vingador eleito. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. O assunto de hoje vai ser um pouco diferente do assunto das últimas semanas e um pouco mais feliz para a cidade de São Paulo, né? Denis, hoje nós vamos falar de uma coisa boa, uma coisa feliz, véspera de Dia dos Namorados. Vamos deixar de lado a pandemia, vamos deixar de lado esse presidente que quer sonegar a informação, vamos deixar de lado os óbitos, os hospitais e vamos falar de cinema, né? Vamos falar de uma coisa que está surgindo na cidade em tempos de pandemia, que é o renascimento dos cines drive-in. Para quem não conhece, cine drive-in é a possibilidade de você ir no cinema de carro e poder ficar então dentro do carro assistindo o filme. Muitas vezes o som pode ser ligado pelo rádio do carro, como isso já foi feito durante muitos anos, né, nessas experiências de cine drive-in, e poder dessa maneira com segurança assistir o filme e também comer uma comidinha, tomar uma bebida e namorar, né? Amanhã, no Dia dos Namorados, vai ser inaugurado o Arena Estaiada Drive-In na região do Morumbi, que é um cinema drive-in para esse tempo de pandemia. E semana que vem nós vamos ter no Memorial da América Latina a inauguração também de uma parceria do Belas Artes com o Memorial, inaugurando assim uma segunda sala drive-in na cidade para que a gente possa então ver filmes. E tem uma programação muito boa com clássicos do cinema, né? Podemos ter no próprio dia 17 Apocalipse Sinal do Coppola, uma versão do autor com 30 minutos a mais, uma versão original, portanto, diferente daquela que a gente viu anteriormente.
e vão passar muitos filmes interessantes, por exemplo, os filmes do Kubrick, Uma Odisseia no Espaço, De Olhos Bem Fechados, vai estar passando nesse cinema. Então é uma oportunidade para quem quer sair de casa, quer se divertir, quer passar o Dia dos Namorados de um jeito diferente, é uma oportunidade até para poder ver que a vida é bela, que é outro filme que também vai passar nesses dias lá no Memorial da América Latina. E será que os cinemas drive-in vão voltar com tudo agora? Olha, Denis, eu não acredito que esse renascimento ele vai perdurar de maneira muito longa, nem que vai abrir muitos cines drive-ins na cidade. Não acredito nisso porque quando os cinemas drive-in tiveram em alta, nos Estados Unidos começaram nos anos 30, a primeira experiência é no México ainda há mais de 100 anos, mas a partir dos anos 30 nos Estados Unidos teve uma grande onda de crescimento de cinemas drive-in. Dos anos 30 até os anos 60 nós tivemos apenas nos Estados Unidos 4.000 cinemas drive-in, muitos deles inclusive na zona rural, onde as pessoas iam com seus carros e podiam assistir os filmes, Mas eu acredito que hoje esse American Style of Life está, de certa forma, superado, esse estilo de vida baseado no automóvel. Claro que ele ainda existe, ainda está presente, mas não tem o mesmo peso que tinha, por exemplo, na minha adolescência, quando a gente tinha vários cines drive-in aqui em São Paulo, e eu cheguei a frequentar esses cinemas, e era um programa muito interessante, muito divertido, e que a gente se utilizava. Mas era uma época que ter o carro, andar de carro, era uma coisa importante para os setores experientes e classe média aqui em São Paulo. Eu acho que hoje isso está um pouco superado. Além do mais, esses cinemas também entraram em decadência em função do preço dos terrenos, Os terrenos foram ficando muito caros com a ocupação da cidade, com a ocupação de vazios urbanos, que naquela época existiam muitos, São Paulo tinha muito vazio urbano, que era um processo especulativo do crescimento da cidade, e aí então esses terrenos eram alugados para instalar os drive-ins. Agora a situação é diferente, eu acho muito mais difícil que possa haver um renascimento completo desse tipo de programa, mas sem dúvida agora, nos tempos de pandemia, é uma oportunidade de a gente reviver esses tempos, e aqueles que querem sair de casa, mas querem estar seguros, podem fazer isso dentro do carro, assistindo um bom filme e se divertindo. Quem sabe amanhã, nos Dias dos Namorados, levando sua namorada, sua mulher, sua companheira, para poder dessa maneira se divertir um pouquinho, diferente do que tem sido os últimos 3 meses aqui na cidade de São Paulo. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.